No wrestling profissional, aparentemente tudo é coreografado. Cada movimento parece planejado, cada ação controlada. Mas, nos bastidores, existe uma realidade completamente diferente. Lá, não é apenas o talento que decide o respeito, mas sim a segurança, a confiança e o profissionalismo. Alguns lutadores, no entanto, fizeram com que exatamente essa confiança se quebrasse. Eles eram considerados muito brutos, muito imprevisíveis ou simplesmente insuportáveis de se lidar. Colegas tinham medo de estar no ringue com eles, porque cada aparição trazia riscos reais. E é exatamente aqui que começa a nossa lista. Começamos com um nome que eletrizava os fãs, mas que nos bastidores despertava medo. Top 1. Top 1. Goldberg foi um fenômeno no final dos anos 1990. Com sua presença explosiva, corpo musculoso e uma sequência de vitórias aparentemente imparável, ele se tornou um superstar da WCW da noite para o dia. Mas foi exatamente esse desenvolvimento rápido que se tornou um problema nos bastidores. Muitos colegas não o viam como um lutador maduro, mas sim como um performer perigoso a quem faltavam os fundamentos básicos. Seu treinamento na WCW Power Plant foi curto, seu estilo bruto e extremamente agressivo. Lutas com ele eram consideradas um risco, porque ele não controlava os movimentos de forma limpa e os golpes eram muitas vezes desferidos com força total. O exemplo mais conhecido é o chute contra Bret Hart, que causou uma concussão grave e acabou encerrando a carreira de Hart. Outras estrelas também alertaram sobre ele. Disse que The Rock avisou expressamente figurantes antes de um segmento, pois até ele achava o Spear de Goldberg extremamente doloroso. Além disso, havia a postura de Goldberg fora do ringue. Muitos o achavam arrogante, especialmente porque, apesar da experiência limitada, ele foi colocado imediatamente no evento principal, enquanto lutadores veteranos de tempo integral eram ignorados. Assim, Goldberg permaneceu um ícone para os fãs, mas para muitos colegas, um homem com quem trabalhavam de má vontade. Teria ele sido apenas uma vítima do seu hype precoce? Ou simplesmente lhe faltava o senso de responsabilidade para com os outros? Top 2. Hulk Hogan. Hulk Hogan foi o rosto de toda uma geração do wrestling. Com a Hulkamania, um carisma sobre-humano e popularidade mundial, ele tornou o negócio maior do que nunca. Mas nos bastidores surgia uma imagem completamente diferente. Colegas descreviam Hogan como calculista e politicamente muito habilidoso. Após contratempos iniciais, ele aprendeu a proteger sua posição sem concessões. Ele sempre quis estar no centro das maiores histórias, mesmo que isso travasse talentos em ascensão. Amigável por fora, mas internamente muitas vezes o oposto, ele usava sua influência de forma direcionada junto à diretoria. Seu poder atingiu o ápice na WCW, onde lhe foi garantido um contrato com controle criativo extraordinário. Hogan podia influenciar os resultados das lutas e mudar os roteiros. O exemplo mais infame foi o Starrcade 1997, quando ele se recusou a perder de forma limpa para Sting, sabotando assim um momento histórico. Também o retorno do Ultimate Warrior serviu principalmente para fazer Hogan parecer forte novamente. Mesmo em anos posteriores, sua reputação permaneceu difícil. Shawn Michaels e Randy Orton descreveram a colaboração como um teste de paciência. Para os fãs, Hogan continuou sendo uma lenda, mas no vestiário era considerado um pesadelo por muitos. Quanta influência uma estrela pode ter antes de prejudicar todo o negócio? Top 3. Bruiser. Brody Bruiser. Brody era uma força da natureza. Selvagem, imprevisível e brutal, ele moldou um estilo que mais tarde ficou conhecido como Hardcore Wrestling. Mas foi justamente esse jeito intransigente que o tornou um dos oponentes mais difíceis para muitos colegas. Brody sabia o valor que tinha, especialmente no Japão, onde era venerado como um guerreiro imparável. Para proteger essa imagem, ele frequentemente ignorava acordos e estava sempre pronto para descartar sequências planejadas se elas o fizessem parecer fraco. Para seus oponentes, isso significava pura incerteza.
Ele era famoso por se recusar a vender golpes para os outros, mesmo para campeões mundiais estabelecidos. Nomes lendários mal podiam esperar cooperação da parte dele. Em alguns casos, Brody nem aparecia ou entrava no ringue apenas para depois não lutar. Tal comportamento era considerado uma quebra grave de confiança em uma época em que a interação no ringue era sagrada. Tornava-se ainda mais perigoso quando Brody decidia testar alguém. Lutadores que ele considerava indignos sentiam sua brutalidade sem filtros. Até um jovem Undertaker passou por essa lição implacável, que jamais esqueceu. Quase ninguém ousava contradizer Brody abertamente, pois as regras não o interessavam. Ele fazia o que queria, quando queria. Essa natureza destemida e rebelde fez dele uma lenda, mas também um homem que muitos preferiam evitar. Seria Brody um forasteiro necessário ou simplesmente perigoso demais para o negócio? Top 4. Sable. Durante a caótica era Attitude, Sable foi uma das maiores estrelas da WWE. Com carisma, provocação e enorme reação do público, ela se tornou o símbolo sexual de uma geração inteira. No entanto, nos bastidores, sua reputação como uma personalidade extremamente difícil crescia. Sable estava convencida de ser uma razão central para o sucesso da empresa na Guerra das Segundas-Feiras, e raramente perdia a oportunidade de deixar isso claro. Essa autopercepção fez com que muitos colegas a vissem como arrogante e condescendente, especialmente com lutadoras menos conhecidas. Seus conflitos com a equipe criativa eram frequentes. Ela reclamava das histórias, das distribuições de papéis e mostrava pouca disposição para colaborar. Nos bastidores, espalhou-se rapidamente que lutas ou segmentos com ela eram complicados. A atmosfera acabou escalando tanto que partes do vestiário se voltaram abertamente contra ela. O incidente mais infame ocorreu no seu último dia, quando alguém urinou em sua mala, um sinal de quão isolada ela havia se tornado. Por mais chocante que tenha sido esse ato, ele mostrou principalmente o clima tóxico daquela época. Sable permaneceu uma superstar para os fãs, mas nos bastidores, ela era o símbolo de ego, inveja e união desfeita. Pode uma única estrela ser tão importante a ponto de o espírito de equipe se tornar secundário? Ou foi esse o momento em que tudo foi longe demais? Top 5. Dynamite Kid. Se Owen Hart era visto como o brincalhão do vestiário, Dynamite Kid era sua contraparte sombria. Sua reputação não se baseava no humor, mas no medo. Colegas o descreviam como tirânico, cruel e imprevisível. Suas brincadeiras não eram pegadinhas inofensivas, mas humilhações direcionadas. Bebidas eram batidas com laxantes, trajes de ringue caros eram destruídos, tudo apenas para ver os outros sofrerem. Essa atmosfera fazia dele, já fora do ringue, uma pessoa de quem era melhor manter distância. No ringue, Dynamite Kid era ainda mais perigoso. Seu estilo era extremamente bruto, muitas vezes sem consideração pela segurança do oponente. Um jovem Mick Foley sofreu uma fratura na mandíbula por causa de uma clothesline brutal e teve que beber por um canudo durante semanas. Especialmente temido era seu Diving Headbutt, que ele não usava apenas como elemento de cena, mas com a intenção deliberada de causar o máximo de dano. Muitos lutadores sentiam que ele não queria entreter, mas sim machucar. Seu comportamento fez com que até colegas experientes o odiassem abertamente. Quando mais tarde ele perdeu vários dentes em uma briga de bar, alguns celebraram isso secretamente como uma vingança tardia. Dynamite Kid foi, sem dúvida, um talento extraordinário, mas sua personalidade tornava qualquer colaboração um martírio. Pode a grande habilidade realmente desculpar tudo quando faltam respeito e humanidade? Top 6. Austin Aries. Austin Aries foi considerado por muito tempo o pacote completo. Atleticamente forte, tecnicamente versátil, carismático e com uma presença que atraía atenção imediata. Mas foi exatamente aqui que o problema começou. Nos bastidores, Aries se tornou uma das personalidades mais difíceis do wrestling. Seu ego ficava no caminho e, repetidamente, ele entrava em conflito com colegas e responsáveis.
Muitos o descreviam como desrespeitoso e pouco cooperativo, alguém que mal estava disposto a fazer concessões. Seu tempo na TNA foi marcado por controvérsias. O ponto mais baixo veio quando ele humilhou publicamente uma anunciadora de ringue durante um show ao vivo, só porque ela se atrapalhou nas palavras. Esse momento prejudicou sua reputação de forma duradoura. Mais tarde, ele ainda recebeu uma grande oportunidade na WWE e, inicialmente, causou uma forte impressão no 205 Live. Mas quando sua luta na WrestleMania foi cancelada, seu comportamento mudou drasticamente. Frustração, insatisfação aberta e conflitos com a equipe criativa levaram à sua saída rápida. De volta a Impact Wrestling, a história pareceu se repetir. Quando ele se recusou a executar corretamente o final planejado de uma luta, saiu da arena praguejando e queimou definitivamente suas pontes. Austin Aries provou que talento sozinho não basta. Sem espírito de equipe e respeito, até um lutador excepcional pode destruir sua própria carreira. Seria ele mesmo o seu maior inimigo o tempo todo? Top 7. Stan Hansen. Stan Hansen era a personificação da intensidade bruta. Seus golpes pareciam marretadas, seu famoso lariat como uma colisão frontal com um caminhão. Para muitos oponentes, no entanto, não era apenas sua força o problema, mas o medo constante pela própria segurança. Hansen era quase cego sem óculos, e por isso decidia executar cada movimento com a máxima dureza para garantir que tudo parecesse real. Quem entrava no ringue com ele sabia que a dor não era a exceção, mas parte do plano. Interessanterweise zeigte Hansen zwei völlig unterschiedliche Gesichter. In Japan, besonders unter der Führung von All Japan Pro Wrestling, galt er als professionell, diszipliniert und zuverlässig. Dort wurde er zu einem der größten Stars des Landes. In den USA hingegen schützte er sein furchteinflößendes Image um jeden Preis. Er weigerte sich oft zu verlieren oder überhaupt Schwäche zu zeigen, was Kollegen frustrierte und Matches nahezu unkontrollierbar machte. Seu conflito com a American Wrestling Association escalou definitivamente quando ele se recusou a entregar o título e, em vez disso, desapareceu para o Japão. Mais tarde, ele chegou a passar com um caminhão por cima do cinturão real. Com isso, destruiu qualquer chance de um retorno a longo prazo. Stan Hansen foi uma lenda, mas também um risco. Seria essa a intransigência necessária para sua aura, ou custou a ele, no final das contas, mais do que lhe deu? Top 8. Shawn Michaels. Shawn Michaels é visto por muitos fãs como um dos maiores performers de todos os tempos. Suas lutas definiram padrões, seus retornos escreveram história. Mas, nos bastidores, a imagem foi, por muito tempo, bem mais sombria. Em seus primeiros anos, Michaels era considerado arrogante, temperamental e difícil de controlar. Como líder não oficial do grupo The Clique, ele usava sua influência para direcionar as histórias a seu favor. Em vez de ajudar os outros a crescerem, ele garantia principalmente sua própria posição, muitas vezes às custas de talentos promissores. Seu comportamento era reforçado pelo apoio aberto da gerência. Michaels tinha permissão para abrir mão de títulos quando não queria perder e permanecia quase intocável, apesar de problemas disciplinares. Particularmente trágico foi o caso de Vader, que originalmente estava planejado para ser um futuro campeão mundial. Através de humilhações no ringue e constantes sabotagens, Vader perdeu sua chance, o que o abalou emocionalmente. Também nos bastidores, os acessos de raiva e a imprevisibilidade de Michaels criavam um clima de medo. Foi somente muitos anos depois que sua reputação mudou. Após seu retorno em 2002, Michaels mostrou-se profissional e respeitoso. Mas o estrago já estava feito. Para muitos colegas, ele permaneceu o símbolo de quão destrutivo o poder sem responsabilidade pode ser. Pode até mesmo uma lenda estar realmente acima da equipe, sem comprometer os alicerces do esporte? Top 9. Melina Melina foi uma das personalidades mais marcantes da divisão da WWE. Como vilã, heel, ela convencia com expressões intensas,
forte presença e um papel claro que desempenhava com credibilidade. No entanto, longe das câmeras, as críticas se acumulavam rapidamente. Nos bastidores, ela era descrita como temperamental, pouco cooperativa e difícil de satisfazer. Essa atitude gerava tensões, já que a colaboração e a confiança no ringue são indispensáveis. Quando faltam esses fundamentos, todo o ambiente sofre. A situação escalou diversas vezes. Melina chegou a ser levada ao tribunal interno Wrestlers Court, um sinal claro de quão sérios os problemas eram percebidos. O incidente mais conhecido ocorreu em torno da WrestleMania 27, quando uma participação especial de destaque estava planejada. Melina sentiu-se ignorada e reagiu com ciúmes, o que trouxe problemas não apenas para ela, mas também para seu parceiro na época, John Morrison. Ensaios foram sabotados, instruções ignoradas, a gerência perdeu a paciência. Pouco depois, seguiu-se sua demissão. A carreira de Morrison também perdeu fôlego. A história de Melina mostra como o talento rapidamente fica em segundo plano quando falta profissionalismo. É possível brilhar sob os holofotes sem perder o apoio da equipe? Ou é exatamente esse o ponto decisivo para uma carreira longa? Top 10. Ryback foi por um tempo considerado o próximo grande monstro da WWE. Com sua estatura massiva, força explosiva e uma sequência de vitórias construída de forma dominante, ele foi rapidamente apresentado como uma futura estrela de topo. Em lutas rápidas, squash matches, ele parecia imparável. Mas, quando de repente enfrentou oponentes experientes do evento principal, uma realidade diferente se revelou. Nos bastidores, o descontentamento crescia, pois vários colegas descreviam Ryback como rígido, descontrolado e perigoso no ringue. Tornou-se especialmente crítico quando ele foi promovido a uma história de destaque sem ter experiência suficiente nesse nível. O ponto de virada veio durante seus programas com CM Punk. Punk deixou claro publicamente que Ryback o havia ferido e que mal tinha consideração pela segurança. Essas declarações prejudicaram massivamente a reputação de Ryback. A partir daí, ele perdeu a confiança da gerência e foi retratado de forma cada vez mais fraca. As vitórias pararam. Seu ímpeto, push, se esgotou. E nos bastidores, ele era considerado difícil de lidar, pois criticava abertamente as decisões. Após sua saída da WWE, a situação se agravou ainda mais quando Ryback atacou publicamente a política de pagamentos. Com isso, ele queimou definitivamente suas pontes. De um homem que era visto como o futuro da empresa, ele se tornou um exemplo de advertência. Será que a força bruta é suficiente quando faltam confiança e colaboração? E é exatamente esse o ponto que muitos fãs esquecem facilmente ao assistir. No ringue, não se trata apenas de show, mas de confiança. Um único momento descontrolado pode encerrar uma carreira, às vezes, até mudar uma vida. De Goldberg a Ryback, vemos repetidamente o mesmo padrão. Talento e poder de estrela não bastam se faltarem respeito, disciplina e segurança. E agora, estou interessado na sua opinião. Qual destes nomes parece para você o mais perigoso ou o mais difícil nos bastidores? Escreva nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias do mundo do wrestling.